Hoje você vai ver como um simples momento ao vivo se tornou algo profundo e inesquecível. Patrícia Abravanel não conseguiu conter as lágrimas após uma única resposta de Nicolas Ferreira. Isso mesmo! O que aconteceu foi tão impactante que pegou todos de surpresa. O estúdio do SBT movimentou-se naquela manhã. Os bastidores do programa de Patrícia Abravanel fervilharam de produtores, câmeras e assistentes de palco, todos ajustando os últimos detalhes para mais uma edição especial. Naquela tarde, um convidado diferente traria um tom inesperado à transmissão. Nicolas Ferreira, o jovem deputado conhecido por sua oratória afiada e por defender abertamente seus valores cristãos. Patrícia sempre gostou de receber convidados diversos em seu programa. Seu objetivo era fazer entretenimento para toda a família, assim como seu pai, Silvio Santos, sempre fez. Mas algo lhe disse que aquela entrevista teria um peso diferente. Enquanto a produção ajustava os microfones e testava as câmeras, ela respirava fundo, sentindo uma certa expectativa no ar. Quando Nicolas Ferreira entrou no palco, os aplausos da plateia vieram com entusiasmo. Muitos o admiravam e estavam curiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Outros mantinham expressões mais neutras, aguardando para ver como a conversa se desenrolaria. Patrícia o recebeu com um sorriso cordial e a entrevista começou de forma tranquila, abordando sua trajetória e opiniões sobre temas atuais. Nicolas respondeu com firmeza, mas, à medida que a conversa avançava, o clima no estúdio começou a mudar. Foi então que Patrícia fez uma pergunta que parecia simples, mas abriu espaço para uma resposta que ninguém esperava. O silêncio tomou conta do estúdio. Nicolas Ferreira compareceu diretamente para a apresentadora e respondeu com palavras que tocaram fundo. Em questão de segundos, os olhos de Patrícia começaram a brilhar. Ela tentou se recompor, desviou o olhar por um instante, mas já era tarde demais. As lágrimas escorrem pelo seu rosto. A plateia ocorreu em choque. A produção se entreolhou sem saber o que fazer. O que Nicolas disse que emocionou tanto Patrícia? E por que esse momento pegou todos de surpresa? Fique até o final para entender tudo o que aconteceu. Aproveite e se inscreva no canal. Ative os sininhos para não perder mais histórias como essa. A entrevista segue seu curso normal. Patrícia Abravanel conduzia uma conversa com a leveza de sempre, buscando equilibrar momentos descontraídos com perguntas mais sérias. Nicolas Ferreira, por sua vez, respondeu com firmeza, sem fugir de nenhum tema. O público acompanhava atentamente, mas ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. Em um determinado momento, uma conversa tomou um boato mais intenso. Patrícia, com sua postura sempre respeitosa, fez uma pergunta que parecia comum, mas que carregava um significado profundo. A plateia ficou em silêncio, aguardando a resposta de Nicolas. Ele respirou fundo, fez uma breve pausa e, com um tom firme e olhar direto, começou a falar. O que veio a seguir mudou completamente o clima do estúdio. A expressão de Patrícia se transformou assim que Nicolas terminou sua resposta. Ela piscou algumas vezes, tentando manter a compostura, mas era evidente que havia sido profundamente tocado pelas palavras do deputado. O silêncio tomou conta do ambiente. A ocorrência dela foi imediata e inesperada. Seu semblante, que até então refletia a postura de uma apresentadora segura e experiente, agora mostrava emoção genuína. A plateia ajudou tudo sem entender completamente o que estava acontecendo. Alguns olharam uns para os outros, tentando captar o motivo daquela mudança repentina. Mas o que exatamente Nicolas Ferreira disse para provocar uma ocorrência tão intensa? E por que esse momento ficou marcado na memória de todos que estavam ali? A resposta para isso você vai entender agora. O ambiente estava agitado nos bastidores do programa de Patrícia Abravanel. A produção, como sempre, se esforçou para que tudo saísse perfeito. Assistentes de palco corriam para ajustar os últimos detalhes, enquanto as câmeras eram testadas uma última vez. Todos estavam concentrados, mas havia algo diferente no ar naquela manhã. A expectativa era palpável. Patrícia, sentada em seu camarim, respirou fundo e deu uma olhada rápida em sua agenda. O dia parecia ser mais um trabalho normal, mas ela não conseguiu afastar a sensação de que aquela entrevista com Nicolas Ferreira seria diferente.
Sempre teve um carinho por seus convidados e procurava trazer ao público entrevistas que provocassem reflexão, mas, dessa vez, algo parecia indicar que o peso das palavras do convidado poderia ser mais intenso. Nicolas Ferreira era conhecido por suas posições firmes e por não hesitar em expressar suas opiniões, algo que sempre dividiu o público. Seu estilo direto e sem rodeios fazia com que as pessoas se posicionassem rapidamente, ou amavam ou detestavam. Patrícia sabia disso e, ao mesmo tempo, respeitava sua postura. Mas, em sua intuição, ela sentiu que aquela entrevista poderia ir além das questões políticas e provocar algo mais profundo. Quando Nicolas chegou ao estúdio, foi recebido com aplausos entusiasmados. A plateia, composta por pessoas que o acompanhavam e também por outros que o viam pela primeira vez, estava atenta. Alguns já demonstraram simpatia por suas ideias, enquanto outros observaram, esperando para ver como ele se sairia em uma conversa ao vivo com uma das apresentadoras mais queridas da televisão. Patrícia, com seu jeito acolhedor e amigável, recebeu Nicolas com um sorriso. Sua expressão, normalmente leve, parecia um pouco mais técnica do que de costume. O programa começou, e ela iniciou a entrevista como sempre, com perguntas sobre a trajetória de Nicolas na política, seus projetos e a visão que ele tinha sobre o futuro do Brasil. No entanto, conforme a conversa avançava, Patrícia sabia que algo estava prestes a mudar. Ela podia sentir que algo profundo estava prestes a acontecer. Nicolas Ferreira manteve a postura firme e, com um tom sereno, começou a responder. Suas palavras eram diretas, comunicadas de verdade, mas foi a forma como ele falou que fez toda a diferença. A cada frase, o silêncio no estúdio se intensificava. Todos prestaram atenção, esperando o desfecho imediato resposta. Patrícia Abravanel ouviu atentamente, mas algo daquelas palavras a atingiu de maneira inesperada. Seu semblante mudou sutilmente no início, enquanto se tentava processar o que estava ouvindo. No entanto, em questão de segundos, a emoção tomar conta. Ela desviou o olhar por um instante, respirou fundo, mas não conseguiu segurar. As lágrimas caíram a se formar em seus olhos e, sem que pudessem evitar, escorreram discretamente por seu rosto. A ocorrência foi instantânea. A plateia observava tudo em silêncio, sem entender exatamente o que estava acontecendo. A produção se entreolhou, tentando captar o motivo daquela emoção tão repentina. O próprio Nicolas vive a mudança no clima e mantém a seriedade, respeitando o momento. Essa resposta não foi apenas uma opinião. Ela carregou um peso que tocou Patrícia em um nível pessoal. O que exatamente Nicolas disse que gerou essa ocorrência? E por que isso impactou tanto a apresentadora? A resposta para essa pergunta ainda está por vir. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos, mas a emoção no rosto de Patrícia falou por si só. Ela tentou recuperar a compostura, forçando um leve sorriso, mas a voz embargada denunciava que aquela resposta havia sido tocada profundamente. Sem conseguir esconder as lágrimas, ela respirou fundo e olhou para Nicolas, como se buscasse palavras para continuar uma conversa. A plateia ainda não compreendia exatamente o que estava acontecendo. Alguns cochichavam baixinho, outros apenas observavam com atenção. A produção do programa também parecia surpresa. Aquilo não estava no roteiro. Ninguém esperava que a entrevista tomasse um boato tão emocionante. Nicolas Ferreira, percebendo a ocorrência de Patrícia, manteve a seriedade e o respeito. Ele não demonstrou arrependimento por suas palavras. Pelo contrário, parecia ter certeza de que eu precisava dizer aquilo. A apresentadora, por sua vez, enxugou rapidamente as lágrimas, tentando retomar o controle da situação. Mas o impacto daquela resposta já havia sido sentido. A pergunta que ficou no ar era: o que exatamente tocou Patrícia tão profundamente? Foi apenas o conteúdo da resposta ou existia algo mais por trás dessa emoção? Enquanto a entrevista continuava, o público nas redes sociais começava a reagir, tentando entender o que estava acontecendo. Mas uma coisa era certa: aquele momento ficaria marcado. E a repercussão disso foi ainda maior do que qualquer um poderia imaginar. A repercussão foi imediata. Assim que o programa terminou, trechos da entrevista chegaram a circular nas redes sociais. O público queria entender o que havia acontecido,
e cada detalhe do ocorrido de Patrícia Abravanel e a resposta de Nicolas Ferreira foi minuciosamente analisada. Nos comentários, as opiniões se dividiram. Alguns internautas acreditavam que as palavras de Nicolas tocaram em algo muito pessoal para Patrícia, despertando uma emoção genuína. Outros especulavam que a apresentadora já estava sensibilizada antes mesmo da entrevista e que naquele momento apenas intensificou algo que ela já sentiu. Independentemente da interpretação, uma coisa era certa: ninguém ficou indiferente. Canais de notícias repercutiram o episódio, perfis de entretenimento comentaram o assunto e o trecho da entrevista viralizou. Pessoas que nem sequer assistiram ao programa original passaram a debater o ocorrido. Enquanto isso, Patrícia se manteve discreta sobre o momento. Nas redes sociais, não fez declarações diretas sobre sua ocorrência, deixando ainda mais espaço para especulações. Já Nicolas Ferreira, ao ser questionado, afirmou que apenas expressou sua visão de forma sincera e respeitosa, sem imaginar que causaria tamanha comoção. Mas e você? O que você acha que realmente aconteceu naquele momento? Foi uma ocorrência gerada a uma fala impactante ou havia algo mais por trás das lágrimas de Patrícia? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Esse foi um dos momentos mais marcantes da televisão e, com certeza, ainda será lembrado por muito tempo. À medida que os dias se passaram, o episódio continua a reverberar. Mais e mais pessoas começaram a especular sobre o verdadeiro motivo por trás da ocorrência de Patrícia. Alguns disseram que, num contexto mais profundo, a resposta de Nicolas Ferreira tocou em questões que a apresentadora, de alguma forma, já havia vivido ou presenciado na sua própria jornada pessoal. Outros defenderam que a emoção de Patrícia era um reflexo da sinceridade e intensidade com que Nicolas falou, algo que relatou se via em um ambiente de televisão tão calculado e polido. As respostas nas redes sociais não pararam. Memes, postagens e debates seguiram em alta. Muitos internautas procuraram até mesmo relacionar a resposta de Nicolas com as situações atuais da política, e como as palavras dele poderiam representar um grito de resistência a algo que muitas pessoas estavam tentando esconder ou ignorar. Enquanto isso, a entrevista se tornou um marco na história do programa de Patrícia Abravanel. Mesmo sem, ela havia se tornado o centro de um dos momentos mais intensos da televisão brasileira. Sua ocorrência espontânea, sem filtro, apenas aumentou o impacto da situação. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.